Na verdade, a gente tem a estratégia que nasce daqui, localmente. A gente desenvolve isso com nossa equipe criativa. A gente faz toda a estratégia, a gente faz uma defesa para o nosso time regional de Latam. E aí a gente já consegue as aprovações para tocar. Então, a gente, obviamente, tem a liderança que fica da América Latina, que fica em São Francisco, mas que já conhece muito sobre Brasil e México, que facilita bastante. E aí, uma vez que elas entendam que faz sentido Xuxa, faz sentido Grace, apesar delas não conhecerem, elas super embarcam nessa história junto com a gente, porque elas entendem da importância, né? Linguagem local, os memes, os personagens. Não tem como você transmitir isso para uma pessoa que tá fora. Então, eles entendem muito, confiam muito no trabalho que a gente desenvolve nessas escolhas, tanto do casting quanto da narrativa. Isso, inclusive, é um bom indicativo, né? Se eu explico alguma coisa que não faz tão sentido para uma pessoa americana, australiana ou chinesa, significa que é algo legitimamente brasileiro. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, o último do ano. Sim, porque eu mereço ter férias e você merece também ter férias, porque eu acho que você não aguenta mais ouvir conteúdos de trabalho, de branding, de marketing, porque você já ouviu o podcast o ano inteiro. Então vai descansar. Em janeiro a gente tá de volta com mais episódios gravados, que estão sendo gravados hoje, inclusive, pra você ver lá no ano que vem, enquanto eu vou descansar também, porque eu preciso. Depois de quase 168 episódios, eu acho que eu mereço parar um pouquinho, tá? Mas a gente tem um episódio especialíssimo hoje, justamente porque eu consegui conversar com um time que quase estava indo embora, viajar, e a gente puxou essas pessoas pra cá, pra não perder essa oportunidade incrível de conversar com um time que fez 2 campanhas muito icônicas em pouquíssimo tempo e que dominou o Brasil, que vocês conhecem com toda certeza. Hoje eu tô aqui com o Felipe Godoy, diretor de marketing, e Bruno Sabino, Brand and Social Lead do Canva Brasil. Do Canva. Sejam muito bem-vindos ao Branding Tudo. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para poder falar sobre essa campanha que deu o que falar, né? Deu o que falar. E essa campanha que basicamente começou sempre naquela estratégia da surpresa, né? Quem será? É uma campanha de uma marca, é uma campanha de um produto, é uma campanha de um serviço, que foi da Grace, né? E a gente teve o da Xuxa só para adultinhos. Vamos falar primeiro, pra gente começar primeiro a situar todo mundo aqui, que é Canva, marca global. E a gente tem Xuxa e Grace, ícones brasileiríssimos. Como é que é a relação de vocês com o global, essa autonomia que vocês têm para adaptar para o local? Me conta aí como é que funciona. Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque o Canva é uma marca global, é uma empresa australiana que está em mais de 190 países. E ela entendeu muito cedo que o crescimento ia vir do internacional, dos diversos países que você tem. O Brasil é o segundo maior mercado do Canva, então a gente tem uma relevância muito importante dentro desse cenário. E o Canva entende que ele precisa entregar um produto que é muito bem localizado. Então, quando você entra dentro do Canva, não só a linguagem está muito bem localizada para o português, mas todos os elementos, design, tá tudo muito bem feito para entregar uma experiência que vai falar com o público brasileiro. Então a gente primeiro começou no nível de produto e localização, e agora, mais recentemente, a gente entendeu que o marketing também precisa ser localizado. Na verdade, não localizado, mas ele precisa nascer do local, né? A gente tem uma estratégia que nasce daqui. A gente, obviamente, tem um alinhamento global do que a gente quer comunicar, de como os doc types, os produtos que a gente quer falar mais, mas a estratégia nasce daqui, porque só a gente entende a necessidade do público local e a maneira de comunicar. Quando a gente fala de marketing, é muito importante a gente entender como cada público tem a sua maneira de comunicar e o que vai fazer sucesso com aquele público. A gente sabe que não adianta a gente pegar uma campanha dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, não adianta nem pegar uma campanha dos Estados Unidos e jogar para UK, para o Reino Unido, porque apesar da linguagem ser igual, culturalmente é muito diferente. Então acho que o Canva já experimentou isso, já sabe o que funciona e nos dá muita liberdade para poder trabalhar localmente nessa estratégia. Não, isso é incrível. Bruno, eu queria saber de você na parte criativa do negócio, né? Porque eu fico imaginando, eu já trabalhei no global, já conheço como é que é. Eu já tive o desafio de ter que explicar o que era, sei lá, a Xuxa pra uma pessoa que trabalhava na China. E explicar quem era o Mumuzinho, o Tiaguinho. E essas pessoas, assim, por mais que a gente explique, elas são, no meu caso, eram chinesas. Como é que é esse processo dentro com um time global, assim, de falar um pouco de Brasil pra um time que é da Austrália, né, geralmente?
Cara, inclusive é um processo criativo em si, né? Como é que eu vou explicar essas coisas para o time global e localizar? Eu preciso ter uma ideia para explicar um post nosso que viralizou. Eu tive que explicar na mesma frase quem era a Rita Lee, a Camila Frender e a Galinha Pintadinha. E para explicar qual que era a relação entre as três e por que o post que a gente tinha feito tinha viralizado. Então sempre é um desafio, mas o pessoal do Global tá sempre muito aberto, eles confiam muito a gente. E o Canva, ele tem essa estratégia da hiperlocalização. Ele quer que o Canva seja uma marca legitimamente brasileira, então eles deixam com que a gente guie a parte de branding e posicionamento do Canva, porque não tem ninguém melhor para falar com os brasileiros do que os próprios brasileiros. Eu acho que esse é um grande desafio das empresas que querem ter um controle muito rígido da imagem de marca, né? Sim. Então, por mais que você tenha que explicar quem é a Rita Lee, a Camila Frender, você só explicou e falou, obrigado pela explicação, então seguem, né? Não é que você justificou ou pediu uma aprovação pra ter que fazer e aquela pessoa falar, eu não entendi quem é o personagem, logo eu não aprovei. Isso me parece não acontecer com vocês, né? Não, na verdade a gente tem a estratégia que nasce daqui, localmente, a gente desenvolve isso com nossa equipe criativa, a gente faz toda a estratégia, a gente faz uma defesa pro nosso time regional de Latam, e aí a gente já consegue as aprovações pra tocar. Então, a gente obviamente tem a liderança que fica da América Latina, que fica em São Francisco, mas que já conhece muito sobre Brasil e México, que facilita bastante. E aí, uma vez que elas entendam que faz sentido Xuxa, faz sentido Grace, apesar delas não conhecerem, elas super embarcam nessa história junto com a gente, porque elas entendem da importância, né? Linguagem local, os memes, os personagens. Não tem como você transmitir isso para uma pessoa que tá fora. Então, eles entendem muito, confiam muito no trabalho que a gente desenvolve nessas escolhas, tanto do casting quanto da narrativa. Isso, inclusive, é um bom indicativo, né? Se eu explico alguma coisa que não faz tão sentido para uma pessoa americana, australiana ou chinesa, significa que é algo legitimamente brasileiro, algo que eles não conseguiriam pensar sozinhos. Sim. Não, excelente dica pra quem tá ouvindo agora, né? É um grande teste. Se você consegue... Se a pessoa que mesmo você explicando não vai conseguir entender, basicamente é muito cultural. Perfeito. É muito característica do país em si, né? E eu acho que isso é uma das coisas que fez com que vocês acabassem indo pra uma linguagem muito única. Eu acho que tem uma coisa que a gente já estudou algumas vezes, que existem marcas que os brasileiros acham que são marcas brasileiras, quando na verdade elas não são. Né? Veja é uma dessas marcas, por exemplo, ou desinfetante, né? As pessoas acham que é uma marca 100% brasileira, ela não é brasileira, mas ela é tão presente na comunicação, é tão presente nos lares brasileiros que você já acha que é uma marca brasileira. Isso é um ponto positivo também quando você constrói com dois personagens. E aí, eu preciso falar com vocês, e eu sei que todo mundo já quer ouvir sobre as campanhas. Mas será que eu seguro a audiência até o final? De falar, Acho só que vou vale a falar pena. até o final. Vocês têm que ouvir até o minuto 40. Eu queria já emendar aqui, acho que a gente falou muito de global e local. Como é que foi essa formação do time local também? Já que a gente tá falando agora de ter um time que tem essa pegada de estar ligado na cultura, de entender o entretenimento, do pop brasileiro. Como é que é o time hoje? Como é que vocês estão estruturados? O time hoje, ele começou a ser formado há mais ou menos 2 anos e meio, quando eu entrei no Canva. Então, eu entrei no Canva para começar a formar o time de marketing do Brasil, da América Latina. E antes disso, a gente dependia muito do produto, né? O produto liderava essa comunicação com os usuários. E foi uma comunicação muito bem feita, porque o produto era muito bom, muito bem localizado, entregava uma experiência muito positiva. E caiu no gosto dos brasileiros, Caiu né? super. Eu lembro que, assim, cliente de social media, por exemplo, assim, meio que veio mão na roda pras pessoas, né? Fazer post, arte e tudo mais. A gente tinha o produto perfeito para necessidade da audiência, né? Que é o Product Market Fit. Então, a gente conseguiu entregar tudo isso e a gente teve um crescimento orgânico que foi guiado pelo produto muito forte nesses primeiros anos. Mas a gente entendeu que agora é um outro momento e que a gente precisa ter uma estratégia de marketing local. Então, a gente começou a formar esse time. Hoje, o time do Brasil tem mais ou menos 8 pessoas na equipe de marketing e mais equipe criativa com mais ou menos 8 pessoas. Então, o time total está em torno de 15, 16 pessoas. É um time super enxuto se a gente pensar que essa campanha foi feita com time interno, né? A gente teve parceiros, mas essa campanha, Grace e Xuxa, foi feita com time interno. Então, é um time super pequeno quando a gente pensa no potencial e no todo o resultado que a gente alcançou. Ainda mais no quesito produção, né? Sim. Porque você imagina, quando
Quando você fala que é uma produção in-house, geralmente você tem evoca uma sensação de que é caseiro, né? Uma coisa meio in-house. Eu vou fazer com aquele time que não necessariamente tem uma experiência em produção. Às vezes são pessoas que vieram de agência, mas não necessariamente trabalharam numa produtora. Eu vivi isso na 99, a gente tinha um time interno também. E dentro da empresa existia um mito que era assim, não, quando é campanha grande tem que ser agência, quando é campanha pequena pode ser o time interno. Por conta de uma capacidade de execução, né? Sim. E vocês estão em 8. Como é que é, Bruno, esse processo com o time interno também? Como é que é o processo de ideação? Como é que vocês se organizam? Como é que isso é desenhado? Então, eu trabalhei em agência também, trabalhei 10 anos no ambiente de agência, então já tinha esse expertise de como montar as campanhas. E o que eu via de deficitário um pouco nesse modelo era a falta de tempo de profundidade que você tinha nas marcas que você estava criando. E é uma coisa que a gente, entre aspas, corrigiu com esse time interno, porque todo mundo está muito alinhado na criação. Então, quando a gente foi criar essa campanha do Faz Bonito, que é a campanha da Grace e da Xuxa, a gente primeiro começou com o problema que a gente queria resolver, o que a gente queria comunicar, que veio com o Felipe, dos Insights de Marketing, e que era o Canva como essa plataforma completa para micro e médio empreendedores para poderem criar o seu negócio, e a gente também sanar essa percepção do Canva como uma plataforma apenas para criações amadoras, que no Canva você também consegue criar assets visuais de alta qualidade. Só que a gente tinha um problema que o Canva, ele tem muitos recursos. Ele tem post para as redes sociais, editor de vídeo, apresentação. E comunicacionalmente, como é que a gente vai comunicar isso, né? Qual que é o nosso unique selling proposition? Qual que é a única coisa única, né? Que a gente vai comunicar? Então, em vez de comunicar uma coisinha de cada vez, a gente foi comunicar o efeito Canva. O que o Canva traz no seu negócio. Mas pra gente falar isso de uma maneira que as pessoas se interessassem, a gente precisava chamar pessoas que despertassem a curiosidade do brasileiro. E aí foi aí que a gente começou, então, quais celebridades, quais pessoas que não são associadas ao design, porque o Canva tem isso também. O Canva é uma plataforma de design que não é exclusiva para designers. Sim. Então, não faria sentido, ou melhor, não estaria dentro do nosso posicionamento de marca, a gente trazer uma pessoa que fosse, obviamente, relacionada a design. A gente queria mostrar o efeito Canva com uma celebridade que não estava, obviamente, associada a design. E aí a gente passou por um processo criativo, chegamos a escrever mais de 50 roteiros de celebridades completamente diferentes, que vocês nunca vão saber quem vão ser. E aí, as duas mais poderosas que chegamos foi a Xuxa e a Grace. E aí depois também de escrever e reescrever, escrever de novo, muitos roteiros pra gente chegar nessa ideia que realmente chamasse a atenção. Então, quando a gente começou a escrever pra Xuxa, a primeira ideia não era o Xuxa só para adultinhos. A gente realmente se debruçou ali na história da Xuxa pra entender exatamente onde é que o Canva poderia entrar, e poderia entrar de um ângulo único, porque no caso da Xuxa, a Xuxa ela já foi publicizada das mais diversas formas. E acabou que a gente pegou esse insight, essa dificuldade criativa, e transformou num benefício nosso. Então, já que ela lançou produto de tudo e fez coisa para todas as marcas, sim, então ela vai continuar isso, só que agora os baixinhos cresceram. Esse foi o insight. E pra Grace foi... Como é que a gente pega... Já existia esse meme na internet, sim, né? A Graciane deveria ter a própria marca de ovos. Só que em vez de simplesmente criar a marca de ovos dela, a gente queria que tivesse um twist que chamasse atenção. Então, já que muitas influenciadoras e blogueiras estão lançando suas marcas de cosméticos, de beleza, e que muitas delas elas puxam para essa temática mais do luxo, sim, e se fosse uma marca de ovos luxuosos? Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez chamar a atenção para clicar no vídeo. Né, que eu acho que é uma das coisas que... Primeiro é um estranhamento, né? A Grace, ela nunca foi essa pessoa do luxo em si, na sua própria comunicação. Ela sempre foi conhecida como uma marombeira, a fitness, estava sempre de roupa de treino. Né, ela vai pro Big Brother, ela continua sua skin de marombeira do mesmo jeito. Né? Então, quando eu vejo ela de pluma, no fundo azul, com o veludo, você fala, ué...
né? E uma caixa super bonita. Eu falei, gente, mas como assim ela tá lançando ovos premium, sabe? E a minha visão de branding já foi nessa. Eu falei, mas gente, que escolha de maluco, né? Lançar uma caixa de ovos premium e tudo mais. E aí é o que faz o Stopping Power, né? Que é justamente aquele lugar de eu preciso ver o vídeo até o final pra entender. Exato. E aí foi o sucesso que foi. E aí então a gente vai falar da campanha, né? Vamos falar agora de Xuxa primeiro, porque Grace também eu preciso segurar a audiência até o final, tá? Então preciso falar depois. Mas Xuxa... Primeira pergunta que eu quero saber é, como é que foi convencer a Xuxa a fazer? Porque é uma ideia que necessariamente, assim, ela é muito publicizada, ela geralmente faz publicidades onde ela é uma garota propaganda de vender um produto ali, ela tem um texto pra falar, enfim. E lá era a Xuxa sendo a Xuxa, reinventando um produto dela mesma. Como é que foi esse papo com ela? Cara, inclusive, um beijo, Xuxa. Porque a Xuxa, ela foi super aberta e super parceira, assim. Ela adorou o conceito. A Xuxa, talvez surpreendentemente, ela tem um senso de humor muito acurado e ela achou super divertido fazer essa autoparódia dela mesma. Então, na verdade, não foi um desafio. A gente apresentou o roteiro e quando a gente apresentou porque a gente acreditava, mas, assim, internamente, sem colocar muita fé que a Xuxa aceitaria. E o feedback foi super positivo, assim, não teve nenhuma amarra, gostamos muito, não sei o que, mudou uma ou duas coisinhas, mas o conceito tava ali intacto, e a Xuxa, inclusive, ela adicionou muitas coisas ali no set. Que massa! Então informações novas. Então ela, inclusive, contribuiu pro crescimento criativo do roteiro. Então, pode parecer que foi algo difícil de convencer, mas muito pelo contrário, a Xuxa foi totalmente aberta e ela se divertiu muito ali no set. Todo mundo ficou muito feliz com a entrega dela. Não, a gente sentiu que ela tava se divertindo durante as gravações, assim, relembrando os momentos do passado. Sim, ela vendo ela própria, né? Zoando ela mesma com as roupas que ela... Porque, assim, existe uma nostalgia sobre Xuxa, né? Ela vai fazer a turnê agora, descobri, inclusive, a última, de fato, das últimas, né? Sim. Porque no ano passado ela fez uns shows que eram as últimas, mas agora realmente as últimas. E é uma coisa que ela ainda continua lembrando o passado, mas os últimos shows que ela fez, ela sempre deu uma modernizada. Ela trazia uns looks um pouco mais modernos, ela tinha uma estética um pouco mais moderna, até pela idade que ela tem hoje, já não é mais a mesma coisa. Mas no case não, né? No final das contas era a Xuxa sendo Xuxa dos anos 80, ali dos anos 90, né? Exato, a gente quis fazer essa releitura da Xuxa agora, né? A gente trouxe ela, na verdade a releitura tava nos produtos, né? Mas a Xuxa era a mesma, porque eu acho que fez a conexão emocional acontecer, porque era de volta onde a gente conhece ela, a gente colocou ela nesse lugar. Daí a gente trocou todo o ambiente, que foram os produtos, pra comunicar essa nova mensagem. Não, foi incrível. Eu achei que você ia trazer um deles pra botar aqui em cima da mesa. Eu devia ter trazido Air Fryer. Você devia dar Air Fryer, deixava aqui, cara. Não é possível. Essa pessoa... Mas enfim, depois eu espero receber uma réplica no futuro, quando isso se tornar um item de acervo. E me conta, eu vou perguntar agora de resultados. Não me mata. Que resultados? Que resultados? Já deu tempo de ver resultados? Assim, nessas pessoas que acreditam que branding é curtíssimo prazo, que você faz hoje, amanhã já triplicou as vendas do Canva, milhões de assinaturas. Galileu, você não vai me perguntar de resultados de curto prazo pra campanha de branding, né? Mas a gente vai falar dos resultados. Pra Xuxa, a gente teve 42 milhões de views em uma semana. Esse número já foi mais que ultrapassado. Só os vídeos da Xuxa em si já tem mais de 50 milhões. Esse número comporta os vídeos dela e dos influenciadores, que fizeram super parte da estratégia pra gente fazer a amplificação dessa campanha. Mas a gente tá falando de uma campanha de awareness, né? Uma campanha onde a gente quer trazer a marca, quer fazer com que as pessoas consumam a narrativa que a gente quer entregar sobre a marca e cria uma percepção. Então, por isso que as métricas iniciais da campanha estão muito relacionadas a views, quantas pessoas a gente alcançou. Mas a gente já percebe um movimento de aumento de usuários na base, então a gente conectou com essas pessoas que já estavam lá usando Canva, voltaram a usar, a gente teve muito usuários reengajados, e a gente está vendo sinais de sign-up também, apesar de não ser a fase que a gente está entrando agora. Porque a gente dividiu a campanha de uma maneira muito bem estruturada. A gente tem a fase inicial, onde a gente quer um alcance, né? Que é a fase de topo de funil.
Então, quando a gente trabalha awareness nessa fase, a gente quer que mais pessoas vejam e aí a gente vai desdobrando a mensagem e o produto até ter mais etapas de conversão no final. Tanto que se você for ver os vídeos da campanha, o vídeo da Xuxa, o primeiro deles, tem 1 minuto e 50. Então, é um vídeo muito longo, onde a gente vai falar da marca lá no final. Sim. Porque neste momento inicial, onde a gente quer viralizar, onde a gente quer atingir uma audiência muito maior, é muito importante que a narrativa seja maior que o produto. Sim. E aí a gente vai desdobrando isso pouco a pouco e vai trazendo o produto para o centro da história e a gente vai trazendo a conversão na sequência. Isso é uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre. E que bom que você trouxe, Felipe, porque a maioria das vezes a pessoa quer que tudo se resolva em uma fase só, em um vídeo só, e tudo que se entregue. E a lógica de comunicação sempre foi de você ter uma campanha que chama atenção, e depois você aprofunda as mensagens, onde o produto aparece com mais força, onde a gente fala de feature, por exemplo, que não é no primeiro vídeo. Exato. E isso vocês fazem muito bem, inclusive. A campanha da Grace, né, agora a gente falou de Xuxa, mas a campanha da Grace que agora tá no ar, a gente vê que já tem uns desdobramentos de outras mensagens que precisam ser entregues. Mas agora tá muito mais fácil de ouvir, né, para um consumidor comum. Claro. Que tipo, eu já conheço a história, já me encantei, agora eu vou ouvir o resto, né? Esse é o grande ponto, assim, a gente constrói uma narrativa muito forte, surpreendente, que vai gerar esse engajamento, que vai gerar essa conversa, vai gerar esse debate. Então eu consigo ter um alcance muito alto, e aí a partir desse momento, quando eu já tenho esse nível de alcance, quando eu já tenho esse nível de engajamento, quando as pessoas já estão discutindo, eu começo a entrar com um desdobramento, eu entro com as próximas peças da nossa campanha, que vão mantendo essa narrativa ainda forte, então ainda é Xuxa só para adultinhos, mas com produtos relacionados ao Canva. O Canva começa a entrar mais nos vídeos de uma maneira mais presente, e aí a gente depois vai para uma fase de conversão, onde a gente traz a Xuxa nos criativos, mas a gente tá falando de produto. E aí essa evolução é muito interessante, porque a gente já começa a falar da marca aqui em cima. Se eu começasse a falar desde o início, eu não ia ter todo esse crescimento que a gente teve. Não, com toda certeza. Eu acho que saber dosar onde a narrativa é maior que o produto na fase que ela está é um grande segredo da estratégia. E acho que vocês estão desenvolvendo isso muito bem. Eu fiquei curioso, Bruno, pensando agora na construção com a Xuxa, como é que vieram as ideias dos produtos? Porque, assim, eu sei que existem alguns memes, né, e o Gringo, ou Memes Brasil, sempre fazem coisas relacionadas à felicidade do adulto. Foi daí que vocês partiram, assim, do que é, né, felicidade do adulto é ganhar uma air fryer no final? Justamente, qual que é o eletrodoméstico, qual que é o brinquedo de adulto mais importante que não é air fryer, que sana todas as necessidades culinárias modernas. Mas veio justamente disso, assim, a Xuxa, ela criava produtos que deixavam as crianças felizes ali, todo mundo queria ter a boneca da Xuxa, o sapatinho da Xuxa, a bota da Xuxa. E aí, só que agora esses baixinhos cresceram. Então, quais são as necessidades que os adultos têm, né? Essa coisa da vida adulta, justo na minha vez de ser adulto, tem isso. Os problemas da vida adulta é o boleto, né, separação, então problemas mais complicados. E aí, de maneira muito irônica, os produtos da Xuxa vêm pra resolver. Então, se você tá brigando com o seu namorado, tem a camisa de reconciliação. Sim. Se a camisa de reconciliação não deu certo, tem os papéis de divórcio com cheirinho de morango. A gente foi mapeando todos os problemas da vida adulta e encontrando um produto que fosse bizarro, no sentido de chamar a atenção, e que a gente podia envelopar isso de Xuxa de uma forma que, quando a gente construísse esse vídeo, isso chamasse tanta atenção que a pessoa fosse justamente ficar até o final. Mas espera aí, será que isso é verdade? O que vai acontecer nesse final aqui? Não é possível que isso seja verdade. E aí eu quero perguntar uma outra coisa, que é, qual que é a idade dessas pessoas? Porque pra falar de Xuxa, né, a gente tá falando de um personagem que conseguiu se renovar muito bem. Sim. Né? A gente ainda tem novas gerações sabendo quem é a Xuxa. Qual que é a idade média do time de vocês? É a galera millennial? Tem galera Gen Z? Gen Z, eu diria, né? A grande maioria tá entre um Gen Z e um Millennium novo, que não é o meu caso, mas acho que tem uma mescla interessante, que eu acho importante também, pra gente ouvir as pessoas e a gente entender como cada um reage. Você sabe que essa questão geracional foi uma conversa que a gente teve sobre a Xuxa, porque a gente pensou, essa campanha vai falar mais com os millennials, e a gente tanto que focou na Air Fryer, nessa conversa do adulto de hoje. Mas quando a gente fez pesquisa, a gente percebeu que o público 18
18 e 25 super engajou. E é importante que esse público engaje, porque é ele que vai dar atração nas redes sociais para a conversa acontecer. Então a gente tinha esse ponto de preocupação que depois, quando a gente viu a pesquisa, a gente viu que não era, as pessoas conectaram com a nostalgia, conectaram com esses produtos. E aí também a gente teve uma estratégia que o Bruno pode falar melhor, de desdobramento de influenciadores para garantir que a gente chegar em todas as audiências. Exato, então como a Xuxa é esse ícone de algumas gerações, uma nossa preocupação é que a gente comunicasse com todas as gerações e não necessariamente pessoas da geração alfa, por exemplo, os meus alunos na SPM seguem a Xuxa, sabem quem é, mas não seguem ela. Então, quando a gente foi desdobrar isso para a estratégia de influenciadores, aí foi os recebidos com a Airfryer da Xuxa, em que os influenciadores recebiam, falavam da campanha e criavam alguma coisa para complementar ali no Canva, e aí a gente garantiu que a gente falava com todo mundo e todo mundo estava sabendo que a Xuxa só para adultinhos estava acontecendo. Não, é uma excelente saída fazer essa mescla da pessoa receber e comentar sobre o recebido, porque desobriga ela a saber quem é, de fato, defender ou falar de uma coisa que ela não viveu ou acompanhou há pouco tempo, né? Sim. E isso vocês fizeram também com a Grace. Né? E agora, indo agora pro outro case, eu fiquei curioso para saber por que a Grace em si, né? A gente tem um monte de influenciadora fitness no Brasil. É muito mais por uma questão do meme, muito mais por uma questão dela estar... Porque essa história dos ovos, ela ficou muito forte no Big Brother, né? O Big Brother trouxe essa visibilidade com essa história porque ela, de fato, comia muito, né? E até eu lembro que na época rolou muito a história de que a produção favorecia ela, porque mesmo ela na xepa, ela também continuava recebendo a proteína que não podia faltar. Como é que foi essa escolha do influenciador, assim? A Graça, ela por causa dessa zoeira mesmo? Quando a gente fala do branding do Canva, a gente sempre parte de tensões culturais. Porque é uma coisa que eu acho que é uma estratégia assertiva nossa, é que a nossa criação, ela parte do social. A equipe de criação, ela parte do social e os insights partem do social. Muitas vezes em empresas, o social, ele é considerado uma área quase à parte, assim. Não, depois o pessoal do social desdobra as coisas, vai fazer alguma... Ou mede o sucesso do off baseado nos comentários do social e não o contrário, né? Então tudo parte do social. E o social, como plataforma criativa, ele é muito honesto, no sentido de você teve a melhor ideia do mundo, a melhor ideia criativa, passou uma semana fazendo, você postou. Teve 2 likes, um comentário e esse comentário é da sua mãe. Esse post não foi bom. Então você descobre muito rápido o que funciona e o que não funciona. E depois de 1 ano e meio cuidando do social, do Instagram, do Canva, entendendo essa lógica das redes sociais e das tensões culturais, a gente adotou esse mesmo raciocínio para as nossas campanhas. O primeiro foi com o Jacanva, nas legendas, para divulgar as legendas automáticas. Eternamente legendado, né? Exatamente. E aí com a Grace foi isso. Sim, existem várias influenciadoras fitness, mas a Grace, ela possuía essa tensão cultural já existente. E o Canva, como plataforma criativa e construindo esse branding do Canva como a marca mais criativa do mundo, uma das nossas missões é justamente viabilizar essas ideias loucas que já existem na cultura. E esse meme da Graciane ter a própria marca de ovos já estava ali. Então o que a gente fez foi só dar voz e potencializar essa piada no nível 1000 com a força da nossa marca. Excelente. Excelente dica, inclusive, né? Ao invés de você criar uma história que necessariamente a pessoa fale, é uma história criativa original do zero, você já tem um fato que estava em cima da mesa, né? As pessoas já falavam o que elas queriam, elas imaginavam que isso poderia acontecer, né? Você sabe que foi interessante até que o retorno da Grace sobre essa campanha é que a gente respeitou a história dela. Ela se sentiu muito representada, porque se tu pegar a Xuxa, era a Xuxa que todos conhecemos, sendo Xuxa, e a Grace sendo Grace. Então isso permitiu até a gente ter mais flexibilidade na narrativa, porque a gente estava muito preocupado em trazer a história da Grace, criar essa narrativa mais forte, menos falar da marca nesse primeiro momento. Então acho que permitiu até uma flexibilidade da abordagem que a gente ia ter, de fazer piadas ali como o belo visual, e ela super embarcou com a gente nessa história. E aí se você pode se perguntar, mas por quê, né? Por que o Canvas escolheu se comunicar, por exemplo, através dessas personalidades que são unicamente brasileiras, né? Esses personagens tão marcantes da nossa cultura. Isso também faz parte da
nossa estratégia de branding. Porque o Canva, globalmente, a missão do Canva é empoderar o mundo com o design. Essa é a missão do Canva global. Quando a gente vem para o Brasil, essa missão ela ganha alguns tons e peculiaridades brasileiras que a gente teve que adaptar para nossa comunicação. Por exemplo, quando a gente começou a desenhar a parte de branding do Canva e fez uma pesquisa com o nosso público, o público brasileiro de não necessariamente designers, a gente entendeu que design ainda é algo desconectado da média do público brasileiro. Primeiro, é uma palavra em inglês que é intraduzível. Ela não significa desenhar, na verdade, design seria traduzido como projetar, mas não é exatamente projetar, então já é esse termo em inglês, uma língua que não é nossa. Quando a gente olha os softwares de edição, por exemplo, a gente vê que grande parte deles não são traduzidos, que o preço médio deles chega a ser 30% de um salário mínimo e que eles precisam ser acessados por computadores, que da nossa população que usa a internet, cerca de 43% acessa por computador. E isso vai fazendo com que design seja uma coisa cada vez que tem uma sensação que design é uma coisa afastada do brasileiro. Só que não é. E essa é a missão do Canva. Mostrar que o design está no dia a dia. Que tudo é design. E que, na verdade, o brasileiro sempre esteve fazendo design. Porque não existe povo mais criativo do que o nosso. E então existe uma frase que eu acho que simplifica muito bem como é a relação do brasileiro, que assim, eu não sei como fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei como fazer essa faixa para minha loja, mas eu não saber não vai me impedir. Eu vou fazer de um jeito. E o que a gente tem de mais poderoso é a nossa criatividade. E o Canva é a plataforma que habilita a sua criatividade receber esse trato visual profissional de uma maneira fácil. Então a nossa missão no Brasil é fazer com que as pessoas entendam que design é algo do dia a dia. E aí, como é que a gente pegou isso e chega nessas campanhas? Porque, beleza, quando a gente fala de um ponto de vista de benefício funcional no branding, a gente vai falar do ferramental, de tutoriais, etc. Você consegue fazer você mesmo. Mas quando a gente fala de marca, a gente tá falando de cultura. Então, a gente queria que a nossa marca estivesse entranhada na cultura brasileira. Então, em vez de se limitar a tutoriais, essas coisas, para mostrar que o design está o tempo inteiro conosco, a gente utilizou essas celebridades que estão na semiosfera do pensamento brasileiro e colocou como é que o Canva pode estar com elas e colocando a imaginação delas para funcionar dessa maneira super criativa. Então, num ponto de vista do atributo funcional, sim, a gente tem esse conteúdo de tutoriais, mas quando a gente vai falar da parte cultural, isso é traduzido para o Canva estar com essas pessoas que estão no nosso convívio, porque dessa forma a gente faz com que o Canva seja esse avatar do design e a gente comece a construir essa percepção que então o design pode ser para todo mundo. E acho que usar personagens que a gente se conecta na cultura é a melhor forma de mostrar isso. Porque geralmente o caminho mais comum, né, de falar é vamos pegar a comunidade de designers e fazer campanha com a comunidade de designers. E que no final só tô falando com o mesmo público de sempre, que as marcas estão procurando para falar com a mesma audiência de sempre. Então quando você pega a Grace, que é uma figura popular do ponto de vista de imagem, e você descobre que ela pode fazer a marca dela, do jeito que ela quis fazer, no celular dela, inclusive, muda completamente a percepção do produto. Exatamente. Né? A narrativa criada é uma narrativa muito lúdica, assim, porque a gente teria um caminho óbvio que seria trazer o empreendedor criando o seu negócio. Mas se a gente escolhe uma narrativa mais lúdica, que vai gerar mais engajamento, a gente consegue contar a mesma história, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a percepção que a gente quer que elas tenham no final do Canva, como essa ferramenta que vai ajudar você com o seu negócio, mas de uma maneira que gera o engajamento, uma maneira divertida, que respeita a linguagem das redes sociais. Acho que esse é um grande aspecto dessa campanha, porque a gente entende o que tem que ser comunicado, mas respeita o lugar onde vai ser comunicado. Então a gente tem uma abordagem que ela é muito do social, por isso que gera esse debate. Sim, já tá dentro da cultura, as pessoas já estão falando sobre o assunto, né? E agora, eu acho que tem uma coisa que também me chama muito, que justamente são personagens populares, eles fazem parte da nossa vida. Você coloca o produto no lugar de todo mundo pode fazer, né? E tem quando a gente faz pesquisa de mercado, tem um atributo que eu gosto muito,
que é um atributo emocional, que é essa marca é feita pra mim. Que é o atributo que eu me relaciono com essa marca. Eu acho que quando vocês fazem essas escolhas, é justamente isso. Cara, se até a Xuxa, se até a Grace conseguiu criar ela mesma, né, dentro do aplicativo, cara, eu também consigo. E aí você tira aquele lugar de eu preciso aprender muito a mexer no software Sim. para poder fazer alguma coisa. Enquanto não, se a Grace fez, eu também vou conseguir fazer, né? Sim. Vamos fechar aqui com algumas lições e conselhos? Vamos. Pensando nesses cases, né, e outros que, né, a gente teve o Jacan também, mas a gente falou desses últimos dois. O que você deixaria de conselho para quem quer realmente construir uma marca que tenha uma relevância cultural? Eu escuto muito pouco quando eu entrevisto as pessoas ou quando a gente fala de estratégia, eu escuto muito pouco o como fazer essa relevância cultural acontecer. Eu escuto muito de buzzwords mesmo, tipo, não, porque a minha marca tem relevância cultural, ela caiu na boca do povo, e na verdade não é uma marca que continua fazendo publicidade tradicional. Que conselho vocês dariam pra uma marca que realmente quer construir algo na cultura? Eu acho que a grande questão pra gente foi entender que história a gente queria contar e entender como as pessoas querem ouvir. Como essa história vai fazer sentido pras pessoas, como essa história vai conectar com as pessoas. Porque a gente podia contar a história do Canva apoiando qualquer negócio pra deixar esse negócio ainda melhor para todas as demandas de design que você precisa criar, o Canva tá lá. Mas a gente escolheu construir essa história de uma perspectiva mais lúdica. A gente resolveu conectar ela com a cultura mesmo. Então, traz a Xuxa, traz a Grace, que é o próprio meme sendo ali implementado, filmado ao vivo para todo mundo. Então, acho que essa questão é como a gente faz as escolhas das narrativas. Acho que aí tá onde a gente consegue realmente construir uma conexão cultural local, mas é uma estratégia que tem que nascer do Brasil. É uma estratégia que ela tem que nascer localmente, porque não adianta ninguém de fora ia conseguir ter a leitura do que tá acontecendo, ia ter esse termômetro do que tá acontecendo, ia conseguir também entender quanto essa história consegue conectar com a marca. Então acho que esse é um ponto super importante, que é você partir de um ponto local para construir a narrativa que vai realmente conectar com as pessoas. Bruno, conselho pro time criativo. Conselho Como é que é aí pra esse time conseguir convencer a ideia? Porque eu acho que você tem um Felipe aqui, o time global me parece ser muito legal. Mas a realidade que a gente tem é muito difícil de convencer times globais. Eu vivi 2 multinacionais, assim, pra explicar quem era o Mumuzinho é muito difícil. Explicar a força da Ivete Sangalo é muito difícil. Pra quem não é do Brasil. Como é que o time criativo consegue resolver isso? Então, o jeito que a gente fez no Canva foi mostrando resultados, porque essa campanha agora, ela não nasceu agora. A gente conseguiu fazer ela porque a gente está há 1 ano e meio no social provando que o conteúdo que, do jeito que a gente faz, um conteúdo que tem cara de digital, um conteúdo que não tem logo, um conteúdo que não é polido, um conteúdo que é propositalmente mal filmado para ter cara de social, é o famoso bagunçado. Isso estava entregando mais resultado no nosso perfil, que tem 3 vezes menos seguidores que o perfil global, mas nossos resultados estavam maiores do que o dele. Então a gente estava... Você jogou contra o próprio time global, né? Tipo assim, você sabe fazer? Deixa eu te mostrar como o Brasil tá fazendo. Então a gente estava provando com os resultados. Mas de conselho, eu acho que, assim, um grande e talvez não muito gostoso de ouvir conselho é que ninguém está nas redes sociais para ver a sua marca. Fica aí a dica pra vocês. As pessoas entram na rede social não pra ver marcas. Pra que a gente entra na rede social? Pra desopilar, pra se entreter. A gente chega em casa cansado, vai sentar no sofá e vai ver um vídeo de um gatinho, vai ver uma sketch de um influenciador. A gente não vai ver o comercial da... não, que legal, o Homo multiação. Sim. Não é isso que a gente vê. Então, mas parece que a gente esquece. A gente entende isso muito bem como consumidor da rede social, e quando a gente veste o nosso bonezinho de marqueteiro, a gente... Não, todo mundo vai querer saber da minha marca. Olha que legal, os benefícios do meu produto. No perfil do Canva pra ver o que eles falaram hoje, né? Então, como você falou, você ouve muita gente falando buzzwords e pouco do como. O como do Canva é muito claro. O que a gente quer comunicar, o nosso posicionamento, a nossa frase de posicionamento, é que o Canva é o seu amigo criativo que mostra que design não é algo distante. Essa é a nossa frase que guia tudo que a gente faz. É uma frase de dentro, né? Não é uma frase
consumer facing, não é comunicada para o consumidor, mas o como é uma pirâmide muito simples. A base é entretenha primeiro. Esse conteúdo entretém o público? Se a resposta é não, ele já não vai existir. Então, nas nossas ideias, desde o post mais simples de social até as campanhas mais complexas de Xuxa e Grace, quando a gente estava escrevendo um roteiro, aquilo tinha que entreter. A gente escreve para que fossem conteúdos que a gente consumiria e que as pessoas consumiriam independente se for de uma marca ou não. O segundo, depois da base, a metade da pirâmide, é que o conteúdo ele tem que ser... tem que ter uma estética digital. O que quer dizer uma estética digital? Que não é um KV, não é um key visual, não é uma coisa feita... com super esmero, com o logo, com a fonte certa da sua marca, porque não é isso que as pessoas consomem na rede social também. O maior elogio que eu consigo receber num post é quando a pessoa comenta, e a gente tem vários desses comentários, eu só vi que era do Canva quando eu entrei aqui nos comentários e vi que era a página oficial. Não acredito que o Canva postou isso. É a pessoa confundir isso com conteúdo que poderia ter sido criado por um usuário. E essa é a estética que a gente sempre busca em todos os nossos posts. Então, não tem KV, não tem paleta de cores, não tem tipografia da marca. A gente quer comunicar a mensagem. E a mensagem tem que ser comunicada no formato que aquela plataforma que a gente está comunicando aceita. E não é uma comunicação visualmente branded. Não é pegar a marca e o brand book, né? E fazer com que as redes sociais aceitem isso, né? Mas é como a minha marca vai conectar com as redes sociais, com a linguagem que tá ali, né? É quase um anti-branding, se você parar pra pensar. Quando a gente conversa com os nossos fornecedores, eles já nos falaram isso com carinho, que nós somos o cliente maluco. Que o nosso tira o logo, diminui, tira a cor da marca. Não, deixa a marca mais pro final. Sim. Eles não estão acostumados com essa maneira. E o topo dessa pirâmide é um conteúdo que seja verdadeiramente local. A gente está falando sempre de assuntos que estão em voga na cultura digital, no nosso caso, no Brasil. Então, muito mais do que começar conversas do zero com as pessoas, que é um gasto energético e até monetário maior, a gente entra em conversas que já estavam acontecendo. Então, usar a Xuxa não é por acaso, né? A Xuxa já existe uma semiosfera e vários atalhos que eu pego ali. A Grace já existia essa piada da Grace. E todos os posts que a gente faz na rede social e que são sucesso, eles vêm muito de alguma trend que está acontecendo e que a gente dá um jeito de colocar o Canva de uma maneira que o Canva ele não seja o assunto, mas que ele seja o pano de fundo para que esse assunto possa ser elevado criativamente. Sim. Gente, eu poderia ficar aqui 2 horas falando que eu tenho muito mais perguntas, eu tenho muito mais curiosidades. E por isso eu vou fazer um desafio pra vocês. Se você quiser que o time do Canva volte, comente parte 2, assim como vocês fizeram no episódio do Michel Alcoforado, que basicamente só tem quero parte 2, quero parte 2. No episódio de 1h10 que eu tive com o Michel, vocês querem mais 1 hora. Então comenta aqui, quero parte 2, que a gente chama esse time. Que a gente pode falar sobre como foi a gravação da Grace Ovos, como foi a criação do roteiro, como foi a estratégia de desenvolver o produto e entregar pros influenciadores. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Como foi ter animais, galinhas, atrizes no set. Galinhas, atrizes. Como é ter um colar. Colar do Graciolos. Exclusivo. Felipe, Bruno, obrigado pelo papo, foi incrível. A ideia é deixar esse gostinho mesmo pro público, para que vocês voltem aqui para contar mais detalhes. E eu tenho certeza, assim, que essas foram as primeiras grandes campanhas que vocês estão fazendo. Tem muito mais por vir. Justamente que vocês entenderam uma lógica que poucas marcas entendem. Eu comentei lá no post, inclusive, falando sobre isso. Eu quero deixar esse elogio presencialmente. Obrigado. Porque vocês são uma das poucas marcas que, de fato, estão fazendo um trabalho bom de desenvolvimento de marca, onde você tem o social first, onde vem a história primeiro, a marca depois, e entenderam a linguagem de rede social, que não é um outdoor e não é um panfleto digital, mas é um lugar onde as pessoas estão ali para desopilar, se divertirem. Então, muito parabéns. Muito obrigado pela generosidade em compartilhar. Obrigado pelo papo. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar pra pelo menos 3 amigos que querem ouvir essas lições tão importantes que o time do Canva deixou aqui pra vocês hoje. E eu tenho certeza que vocês vão voltar nesse episódio e ouvir ele todo de novo com o seu caderninho anotando tudo e vai pegar a transcrição e vai colocar no seu negócio. Talvez a gente tenha um cupom aí de um trial, não sei, na descrição. Eu vou falar com eles aqui porque isso aqui não estava combinado. Mas se tiver, vocês vão conseguir usar o Canva aí e fazer os testes para fazer com que o design esteja cada vez mais próximo. Um beijo e vejo vocês no próximo Branding em Tudo. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta.
Identidade sonora criada pela SoundThinkers.